Boa noite. Então, estamos mais uma vez saudando a todos aqueles que nos acompanham nesse trabalho de divulgação que nós realizamos com estas palestras que são divulgadas sempre às segundas-feiras, 19 horas. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Seja, Saudamos a todos que nos acompanham neste momento, desejando que esta reunião, como as demais, seja para nós um momento de conforto espiritual, de reflexão, de aprendizado que todos nós necessitamos. Nós lembramos que as nossas reuniões são pautadas no estudo sistemático do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos alternadamente nessas reuniões. E hoje, especialmente, nós vamos receber o nosso amigo, professor César Soares dos Reis, que vai nos trazer uma exposição intitulada O Legado de Chico Xavier e a Atualidade. O professor César Reis, além de ser um grande amigo da nossa casa, do Lar de Teresa, é conhecido no meio espírita. Ele foi professor do Colégio Militar do Rio de Janeiro, foi presidente do Lar Fabiano de Cristo e do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E atualmente ele é membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira e também do Conselho Deliberativo da editora espírita Lawrence. Recebemos o professor César Reis com muita satisfação, mais uma vez, e o convidamos, então, para dar a sua saudação inicial. Obrigado desde já, professor. nós te agradecemos, porque é sempre uma honra muito especial participar das tarefas junto a essa casa espírita, que realmente é um padrão para o Brasil e para o mundo. Lar de Teresa. Então, para nós é uma honra, uma alegria, um prazer. E, sobretudo, quando temos hoje a oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso muito querido Chico Xavier, sua atualidade e o momento atual. Portanto, nós estamos muito agradecidos por esse momento que você nos oferece. Antes de dar prosseguimento à nossa tarefa de hoje, nós lembramos que é muito importante que a gente compartilhe, tanto quanto possível, esta palestra, né, que é veiculada no YouTube, para os nossos amigos, para os nossos familiares, sempre lembrando para a gente dar nosso like e compartilhar com as pessoas, né, para terem oportunidade de acompanhar esse trabalho. Vamos então fazer a leitura da página e da mensagem que foi reservada para darmos sequência a este trabalho. A mensagem que foi selecionada é intitulada No Justo Momento. É uma mensagem do espírito Albino Teixeira, através do médium Chico Xavier. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falta existência, a ventania da advertência lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportas, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião que o tempo dá de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Albino Teixeira. Convidamos a todos que nos acompanhem neste momento para darmos, na sequência desta reunião, estabelecermos com os nossos amigos da espiritualidade a sintonia de que tanto necessitamos para desenvolvermos os nossos trabalhos, para acolhermos na nossa consciência e no coração esta influência positiva desses amigos, que, em nome de Deus, em nome de Jesus, sempre nos assistem
quando estamos imbuídos dos melhores propósitos. Mais uma vez, Senhor, contamos com a tua amorosa existência e que possa envolver o nosso companheiro César Reis nessas vibrações amigas, para que a sua palavra possa trazer para nós as reflexões, a paz, todo o desejo de preenchimento das nossas almas que tanto precisamos. Nos abençoe esta hora, Senhor, agora. Graças a Deus. Graças. Professor, desde já, muito obrigado mais uma vez. Meus prezados amigos, meus queridos irmãos, é uma alegria enorme estarmos aqui, uma satisfação, e sempre me causa muita emoção. Eu tive o privilégio nessa vida de conviver um pouco com o nosso Chico Xavier, assim pessoalmente. Morei durante alguns anos em Minas Gerais e me engajei no trabalho inicial do Lar Fabiano de Cristo, e nós íamos sempre ao Chico conversar. O Coronel Hollenberg, fundador e presidente do Lar Fabiano, dizia sempre assim: as coisas fáceis eu resolvo, as coisas complicadas eu chamo os amigos, as coisas muito complicadas eu apelo para o mundo espiritual. E apelar para o mundo espiritual significava ir ao Chico. Então, no final dos anos 60 do século passado, e ainda nos idos dos anos 70 do século passado, portanto, estamos falando de coisa assim de 50 anos ou mais, né? Nós tivemos o privilégio de estar próximo do Chico Xavier, conversando com ele, estando com eles. Realmente guardei no fundo da alma aquela emoção profunda que esse espírito tão especial nos causou. Na verdade, o ideal espírita do homem público, assim, modelar, né, encarnado pelo exemplo de Chico Xavier, eu entendo que combina dois dos padrões culturais que são muito necessários à sociedade de todos os tempos, especialmente às sociedades de hoje. O primeiro padrão é a questão do ser disciplinado, o cidadão obediente, honesto, cumpridor de horários, seguidor de normas, assim, uma criatura inflexivelmente igualitária e ainda legalista. Esse é um padrão fundamental. Não faz falta homem assim no mundo de hoje. Outro padrão é aquela criatura que busca a sua renovação interior, aquele que se pauta pelos princípios da ética espírita, né? Combinando renúncia com caridade cristã. Isso era o Chico. Como nós precisamos muito de hoje dessas criaturas, desse padrão de criatura, ao lado desses dois atributos fundamentais do Chico, que são um exemplo para hoje, era muito perceptível, sempre foi, uma bondade intrínseca, uma doçura natural, uma paciência infinita e uma amorosidade assim patente, espontânea e aberta a todos que dele se aproximassem. Então, nesse sentido, essa convivência que tivemos, dando graças a Deus, as qualidades do Chico, uma figura ímpar no Brasil, talvez no mundo. Isso o coloca como um verdadeiro exemplo. A sua vida demonstra, assim, aquela possibilidade da evolução pelo mérito, pela disciplina, pelo trabalho e pelo amor incondicional. A junção de tudo isso é uma coisa muito rara. A vida e a obra de Chico Xavier, elas se conjugam, não apenas porque estamos falando do maior médium do país de todos os tempos, ou por causa da sua trajetória religiosa, que se confunde com os rumos do espiritismo no Brasil, ou ainda porque
os seus livros psicografados se apresentam como verdadeiros testemunhos religiosos e trazem realidades, muitas delas corroboradas pelas pesquisas científicas. Isso é extraordinário. E acontece porque há um nexo entre a sua vida pessoal, devotada a uma missão, e a uma obra mediúnica escrita. Isso é perceptível no registro de excelência daquela criatura, que é um homem de bem, está ali, vivo, claro, né? Aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, e não faz força para isso, é natural nele. E Chico fez isso a vida inteira. Diria assim, ele entregou-se ao bem, ele mergulhou no amor. Qualquer leitura Chico é um personagem cercado assim de uma aura, um verdadeiro padrão. Ele é depositário e modelo da proposta espírita. Quando você estuda espiritismo, quando se fala no nome de bem, é o Chico. Claramente é o Chico. Essa proposta é de alta ressonância na sociedade brasileira. E, aos poucos, isso vai chegando ao mundo. Chico Xavier é aquele espírita modelado, porque praticamente tudo na vida dele, tudo na obra que ele deixou, inigualável. Tudo isso dá testemunho do sistema de valores do Espiritismo. Chico Xavier certamente é um emissário de Jesus. Certamente ele faz parte daqueles planos de Ismael para a implantação aqui da árvore do Evangelho. E essa árvore precisa ser sustentada. E eu queria dizer, meus irmãos, meus amigos, não vejo isso como uma figura de retórica. A mudança do tempo de provas e de expiações, nós estamos vivendo isso agora, né? Para a era da regeneração, isso já está em curso. Isso exige verdadeiros bastiões de sustentação. O tempo novo do Evangelho, o cristianismo redivivo, entendo assim como se fosse uma floresta nova a nascer, porque aquelas velhas florestas feneceram, ficaram carcomidas, poluídas, ficaram degradadas. A história, as tentativas de se implantar o Evangelho no mundo, né, são história de muitos fracassos, de muitas negações em termos daquilo que Jesus nos ensinou. Então, Chico Xavier, eu vejo assim como aquela árvore secular, a árvore que dá vida ao surgimento de novas árvores que vão ser reunidas e vão, por isso, fazer surgir assim florestas saudáveis, acima de qualquer poluição espiritual. Isso vai levar tempo, mas está em construção. Eu diria que Chico é uma árvore pioneira. Muitos pássaros e animais, como nas árvores, né? Muitos pássaros e animais passam por essa árvore, que é o Chico, alimentam-se dessa árvore, recolhem sementes e depois, quando voam, elas espalham sementes para o surgimento de novas árvores. Grande parte dos espíritas de hoje, no Brasil e no mundo, nós somos herdeiros da árvore Chico Xavier. Ele é frequentemente representado assim como o homem-coração, um homem chamado amor, que representa uma renúncia a muitos outros interesses. Dificilmente uma vida reuniu numa única pessoa a renúncia e a adequação resignada às normas de disciplina do mundo secular. Mas no Chico a gente encontrava claramente sempre a paciência, a tolerância, a humildade, a dedicação e o amor a tudo e a todos, de maneira incondicional, oferecendo-se, como dissemos, mergulhado em amor. Né? E são exemplos, são padrões
O mundo tão confuso, né, tão complicado de hoje, como estamos precisando que essa luz esteja clara para todos. Alguns problemas do mundo, da crise, né? Que a gente pode esperar? Guerras, gigantescos orçamentos bélicos. Ainda hoje, ontem, ouvimos dizer que a nossa Baía de Guanabara foi fechada durante um tempo porque um porta-aviões gigantesco, nuclear, atravessou e atracou, está ali perto da ponte aí. Fortuna. Milhares de pessoas trabalham ali. Né? É a guerra, orçamentos bélicos incríveis, fome, destruição de muitos, injustiça social, tempo de ditaduras. Quantos miseráveis fugindo através do mar Mediterrâneo, buscando assim um emprego, uma segurança, uma comida. Quantos problemas terríveis do meio ambiente estamos vivendo ainda essa questão do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. A drogadição crescente, as notícias de todo dia, né? Esses grupos que se reúnem para a produção de droga, toneladas de drogas são encontradas todo dia, são importadas de outros países, são exportadas para outros países. É porque há muitos usuários, é negócio, há muitos usuários. Então, um aumento incrível do índice de suicídios. A Europa está assustada com isso. O sexo, a banalização do sexo para toda parte. Fica até espantado. A mídia toda está colocando, daqui a pouco, isso aqui é o natural, isso aqui é o normal, a bagunça do sexo. Sabemos que há pouco tempo um artista aí propôs a homossexualidade de Jesus e travesti Jesus. Coisas desse tipo do nosso tempo. Eu peço até perdão e desculpa por citar essas coisas, mas isso choca a gente, né? Mas é um indício também da mudança, porque tem muita gente chocada. Nós temos um uso que nem é sempre muito adequado das mídias sociais. A gente vê como é que as mídias dão preferência à violência. É o tempo todo, é os jornais que a gente vê na televisão, a gente compra o jornal, é o tempo todo falando dessa. Parece que não há coisas boas no mundo, e há muitas coisas boas no mundo, graças a Deus. Fake news, maldades, violência, brutalidade, demagogia, suborno, corrupção. São mentiras para alcançar o domínio, o poder, o mando, a questão política. Né? Isso faz com que seja muito denso e muito pesado o psiquismo na Terra. É crise. Mas a gente lembra do Livro dos Espíritos, né? Questão 875. Ele fala lá que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Chega perguntando: olha o mundo, a tragédia, a iniquidade, a guerra, a mortandade, a perseguição, a matança, os direitos de cada um. A questão 685 do Livro dos Espíritos diz ali claramente que o forte deve trabalhar pelo mais fraco, que na falta da família, a sociedade deve tomar o lugar. É a lei de caridade. E essas coisas, veja, são antigas, estão muito claras hoje para todos nós. Nós diríamos assim que a nossa crise, antes de ser política, econômica, administrativa, social, a nossa crise é de ordem moral. É uma crise da educação das pessoas para que sejam voltadas para o bem. Aí aparece esse ser especial, profundamente educado para o bem. Então, essa educação moral, que Kardec nos fala, que é a arte de formar caracteres. Diz ainda que são hábitos bons, conjunto de hábitos bons que são adquiridos. É todo um processo de educação, fraternidade, respeito, a família valorizada, né? A descoberta de que nós somos seres divinos. Não nascemos para tragédia, para ignomínia,
para a guerra, para a maldade, para a incúria. Não nascemos para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho, para a ambição, para a maldade. Nós nascemos para a prática da caridade, a partir da nossa reforma íntima, para o exercício pleno de uma cidadania construtiva, enriquecedora da sociedade onde nós vivemos. É o exemplo do Chico. Uma educação que realmente se passe pela tecnologia, pelos conhecimentos, pelas normas, pelas leis, pelas equações, etc., mas que jamais abra mão dos bons sentimentos, a fixação dos hábitos, dos bons hábitos. A gente olha o Chico, né? Chico era um excelente funcionário, um vizinho excelente, um filho excelente, um irmão excelente, um religioso excelente, né? Disciplinado excelente, né? Chico. A gente até pergunta assim, será que Chico Xavier era um excelente médium porque era uma excelente pessoa? Ou era, assim, uma excelente pessoa porque era um excelente médium? Divaldo Franco, falando sobre Chico há algum tempo atrás, uma palestra linda, como sempre, daquelas que ele comparou, disse, olha, depois de Jesus Cristo, depois de Francisco de Assis, grande médium da humanidade foi Chico Xavier. Então, na verdade, essas duas perguntas têm uma só resposta. Chico Xavier era tudo isso, e era muito mais do que nós somos capazes de perceber. Então, o que a gente deve fazer perante as guerras, esses gigantescos orçamentos bélicos? O que fazer de desemprego, a drogadição, as desavenças políticas, né? As dificuldades econômicas, o uso desequilibrado das redes sociais? Chico olhava as pessoas e os grupos que elas formam, e as soluções estão nas pessoas que se melhoram moralmente. Como disse a vocês no início, nós tivemos o privilégio de estar algumas vezes com o Chico. Faz muito tempo, mas é absolutamente inesquecível. Chico trabalhava de madrugada, mas de manhã cedo, quando a gente estava lá no fundo da casa humilde dele, ele já estava acordado. Aquele café modesto, simples, sentava lá no fundo do quintal. E a gente conversava, sabe? E o Chico, aquela coisa saía dele, brotava dele com uma espontaneidade. E dizia, não, na verdade, ninguém nega, né, que à nossa volta estão aí multidões agitadas, ignorando como é que elas vão sair desse mundo complicado, impossível, né? Difícil de viver. Né? Também não percebe que cada um de nós pode sair dessa história, né? Porque são inquietações criadas por nós mesmos, saem do nível pessoal para o nível grupal. Então, esse reino da paz em nós mesmos é isso que vai nos ajudar a construir o tempo novo. Antes de você querer mudar o mundo, mude você mesmo. Né? Aí você vai ter essa paz interior que vai gerar otimismo, tranquilidade. Né? Então a gente tem que buscar essa base de compreensão, buscar ajustamento às leis do equilíbrio que nos governam, reconhecermos os desacertos, podem até ser justificáveis com o nosso nível atual, mas nós temos que procurar o aperfeiçoamento continuo. E saía dele assim, né? Normalmente, né? Então, os nossos companheiros, muitas vezes, têm seus problemas, suas dificuldades. Nós temos que observar, cuidar esse ambiente psíquico onde nós nos colocamos. Então, nós temos que atravessar essas dificuldades buscando nos acerenar. Essa serenidade, nós vamos aprender com ela a solucionar nossos próprios problemas íntimos. Na medida em que nós melhoramos a nós mesmos, o que está à nossa volta automaticamente melhora também.
progresso avança e mais necessária, rigorosa simplicidade de atenuar quanto possível aquele peso nos corações queridos. Então, nossa atitude relacional é sempre de oblativa, de conhecimento, de integração, de pacificação. Né? Nós temos, então, que encontrar, assim, os ângulos certos. O Chico gostava de falar disso. A gente sentava numa pedra lá no fundo do quintal. Aí diz assim, tem o ângulo certo para você sentar, não você se machuca. Também assim é na vida, buscar o ângulo certo. Então, onde houver injustiça, você trabalha com a misericórdia e a distribuição do coração. Para que haja progresso, é preciso que você cresça espiritualmente com progresso. Se você tem alguma função de chefia, use assim generosidade para com todos os subordinados, a igualdade, a equanimidade para o trabalho que te cabe, seja qual for. Exerça-o com alegria. Se você é um subordinado, cumpra bem a sua tarefa. No sofrimento, aceite as agruras da dificuldade. Nas dificuldades, tenha paciência. Nas crises, tenha coragem. No exercício da sua profissão, seja sempre honesto. Então, nas dificuldades do relacionamento, respeito é necessário. Se a tristeza vier, tenha bom ânimo. Se vier enfermidade, tenha calma, porque, como dizia sempre, isso também vai passar. Né? Se o poder estiver na tua mão, seja moderado. Nas incompreensões, procure sempre servir mais. E no afeto para com todos, que ele seja uma demonstração permanente do seu equilíbrio. E na caridade, que ela seja para todos incondicional. Ele fechava tudo isso da questão das angulações, né? Dizendo, e no lar, meu amigo, sempre muito amor. Então é preciso suportar os reveses do mundo sem perder a própria segurança. Nós temos que nos abster de fixar, assim, as deficiências dos companheiros e destacar as qualidades, que todo mundo tem essas qualidades. Então é preciso examinar o bem, louvar o bem, favorecer o bem, tanto quanto a gente possa. E aí a paz começa a morar dentro de você, começa a orientar o seu campo íntimo. Basta que a gente ofereça um pouco mais de compreensão. Isso depende só de nós. Então nós temos que procurar isso, fazer com que a relação com o outro seja sempre uma relação de compreensão, de solidariedade, de entendimento. Interessante, porque essas são palavras continuadas do Emmanuel. A gente lê a obra do Emmanuel, ele sempre diz isso. Mas era o Chico. E ele era assim. Essas coisas saíam dele sem fazer força. Nós estivemos algumas vezes com o Chico, disse, né? E ele amava as Minas Gerais. Sabe? Ele falava da mineirice, né? Falava de Pedro Leopoldo, falava lá de Uberaba, falava das coisas da vida dele. Né? Dizia que era uma terra abençoada. Né? Então, ele amava as Minas Gerais. Terra abençoada, montes minerais, né? As montanhas e os rios maravilhosos. Gostava de dizer essas coisas. Mas só que Chico era tudo isso. Né? E como dizia o poeta, Chico tinha um coração de ouro num peito de amor. O poeta referia-se a Minas Gerais, falando no coração de ouro, num peito de ferro. Né? Chico era um coração de ouro num peito de amor. Eu atestei isso muitas vezes, essa proximidade. Eu olhava para o Chico e ficava pensando nas entranhas do Chico. Quantos milênios são necessários para se ter um ser humano assim? Gentil, suave, ouro, mas firme como ferro, uma fé nas suas crenças, nos seus propósitos ao de si. Um homem chamado amor. Vou tomar a liberdade de dizer para os meus irmãos, a gente acordava bem cedo, ficava esperando o Chico.
aquela canequinha de café, né? Ele já havia psicografado um monte de tempo na madrugada. Aí lá vinha ele, devagarinho, né? Dava vontade assim Era muito agradável aquilo, os passarinhos cantando, também parecia que acordavam naquela hora, né? A gente ficava sentado no fundo do quintal. Eu quis fazer uma prece, sabe? E o Chico, como disse, o dia já tinha começado, já tinha muita pressa naquela bagagem naquele dia. Mas, enfim, era o intervalo do café, a gente sentava na pedra no fundo do quintal e parece que uma voz penetrava a gente e dizia: a luz de Deus me envolve, o amor de Deus me protege e o amor de Deus me invade. A presença de Deus cuida de mim. Era a sensação junto ao Chico. Onde quer que eu esteja, ele ali está, Deus. Chico sorria e dizia: isso é a voz que mora na alma. Todos nós podemos ouvi-la ali, aquele recanto mágico da casa modesta do Chico. Havia assim uma festa particular. Até os pássaros brilhavam mais com as suas cores e cantavam assim os gorjeios que eu nunca tinha ouvido igual em lugar nenhum. O céu muito puro, aquelas tonalidades de azul, maravilha. As árvores inclinavam-se suavemente, tangidas assim por um vento delicado. Era uma coisa mágica, sabe? Havia assim um perfume maravilhoso de frutos. Havia mangas maduras na minha porta. O perfume era delicioso. E aquela voz da alma, doce e profunda, o Senhor que me invade. Então nós dissemos assim: olha, Chico, é um abuso, né? Você gosta tanto de Minas Gerais, o lugar aqui é tão bom. Vamos falar um pouco de você. E ele não gostava que se falasse dele, né? Vamos falar do Rio São Francisco. Você fala tanto, o mais importante rio totalmente nacional. Ele abanou a cabeça, não queria, mas desculpa, nós não resistimos. Vou repetir aqui para o Zé. No Brasil, há um rio chamado Chico. São Chico é o rio da unidade. No Brasil, há um homem chamado Chico. Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, navegando, navegando flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem, vida inteira, navegando no Evangelho, coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca, é perene, é saúde, é vida, energia, é bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. Mas o homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro. É um generoso aceno de paz. É lição do universo. É o homem em prosa e em verso. Um jeito bem brasileiro, doce, cristalino, da vida divina que vem lá na terra do cruzeiro. Produzem tanto, tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado santo, um homem chamado amor. Quando a gente disse isso, Chico chorou bastante e até ficou zangado, sabe? Mas aquela zanga dele, né? A zanga do Chico é um murmúrio de amor. E nós insistimos, sabe? Naturalmente o Chico, como sempre, chorou muito, né? Ficou até zangado, daquele jeito dele, que a zanga do Chico é fazer um murmúrio de amor, mas nós não resistimos. Vou contar uma outra história que aconteceu tempos depois, já muito distante de Uberaba, no final já dos anos 90. Nós soubemos que havia o Congresso Espírita Mundial em Portugal, que seria homenagem ao Chico Xavier. Nós tínhamos um conhecimento
com um cantor, um músico chamado Paulo Massadas. E o Paulo Massadas não conhecia o Chico. Mas soube do Congresso, a homenagem ao Chico. Esse homem que fez tanta coisa boa para se merecer homenagem num congresso mundial. Então nós falamos do Chico, contamos as histórias, essas coisas todas dele, né? E aí ele ficou lembrando daquilo e disse: olha, esse Chico é um corajoso caçador. Eu fiquei espantado, eu devo ter falado errado. Chico será de caçador, né? Não, ele disse assim: olha, caçador de corações. Ali mesmo ele escreveu a letra de uma canção que eu vou ler agora para vocês. Se um homem acreditou que o mundo poderia ser melhor e deu a sua vida e deu a mão, fazendo a luz brilhar na escuridão. Um homem acreditou que veio ao mundo apenas para seguir. E se hoje temos força para seguir, é só porque um homem acreditou. Olha, o que dizer de alguém que nunca desistiu, que teve a opção de ser humilde e conseguiu, um manso vencedor, que derrotou as ilusões, um anjo protetor, um caçador de corações. O homem acreditou que a vida pode ser uma canção e foi um instrumento a revelar o tempo de harmonia que virá. O homem acreditou que o amor é o caminho e a solução. E se hoje aprendemos a lição, é só porque o homem acreditou. O que dizer de alguém que nunca desistiu, que teve a opção de ser humilde e conseguiu? Um manso vencedor que derrotou as ilusões. Um anjo protetor, um caçador de corações. O artista, né, tem que ver as coisas de maneira tão extraordinária. Então, esse poema, né, essa canção, isso abriu o Congresso Mundial Espírita de Lisboa, em 1998. Mas eu acho que esse texto vale para sempre, né? Com a nossa permanente homenagem a esse homem que não só acreditou, não só beneficiou as Minas Gerais, mas o homem que é um luzeiro amoroso e franco para a nova era. É um exemplo. Quando nós pensamos nos dilemas de hoje, na drogadição, nos orçamentos bélicos gigantescos, na mortandade, nós pensamos aí na miséria toda, acho que uma figura do nosso tempo, né? Chico Xavier, com a sua maneira de ser, é exatamente essa árvore, como dissemos, essa árvore frondosa, para gerar uma floresta de árvores do bem para a solução dos problemas da humanidade, para os desafios da atualidade. Chico Xavier, sua vida, sua obra, seu exemplo de vida, suas alternativas de luz, as reais possibilidades da nova era, do tempo novo, que graças a Chico Xavier, que ele acreditou, esse tempo novo já está chegando. Muito obrigado e muita paz. Graças a Deus. Professor César Reis, sempre muito agradecidos pela sua disponibilidade em atender o nosso convite, trazendo essa exposição tão interessante e, e aquece o nosso coração. Sobretudo porque o senhor teve a oportunidade de conviver, de estar diretamente com o Chico, que sem dúvida é uma personalidade marcante para todos nós, brasileiros, espíritas em particular, mas eu diria cidadãos do mundo todo, pela marca impressionante que ele deixou É, na, na sua trajetória. Então, nós somos muito gratos pela oportunidade de ouvirmos a sua exposição. Neste é, momento, atravessamos tantas lutas e dificuldades, né? Ter essa referência e pensarmos positivamente
em pessoas como o Chico, né, para que nós não percamos a nossa esperança e o nosso rumo. Muito grato, então, mais uma vez, por sua presença entre Eu nós. agradeço. Então, nós, já caminhando para finalizar o nosso trabalho de hoje, queremos agradecer a presença de todos que nos honraram com a sua atenção. Pedimos que compartilhem, tanto quanto possível, essa, essa palestra que está sendo veiculada através do YouTube. Na próxima semana, estaremos aqui novamente trazendo uma exposição, uma reflexão em torno de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste momento, já como finalização do nosso trabalho, nós vamos fazer, como de hábito, a prece para encerrarmos esta reunião. Convidamos a todos que nos acompanhem. Ao ouvirmos as reflexões em torno dessa alma tão marcante para nós, nosso querido Chico Xavier, da sua origem, da sua vida nas Minas Gerais, pensamos na natureza, pensamos que todos nós, como nos afirmam os espíritos, somos como uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Com as imperfeições que ainda temos, sabemos que temos um longo curso para lapidarmos a nossa alma, o nosso espírito, para que a luz possa brilhar sempre cada vez mais. Este momento de comunhão com os espíritos amigos, com Deus, possa renovar as nossas forças, a nossa confiança, a nossa paz interior. Mesmo que estejamos atravessando graves dificuldades e problemas, que não percamos a esperança. Não nos falte resignação, porque estando em sintonia com os nossos amigos, nós teremos mais forças. Queremos também orar pela paz no mundo, neste momento em que tantos conflitos acontecem, tantas guerras, tantos desentendimentos, tantas criaturas passando por flagelos que destroem a nossa vida material. Queremos pedir pela paz, pela união, pelo trabalho consciente, pela reconstrução, para que as nossas vidas possam florescer, Senhor, sob a tua bênção. Guarda-nos em tua paz agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos. Acreditou que o mundo poderia ser melhor e deu a sua vida e deu a mão, fazendo a luz brilhar na escuridão. Um homem acreditou que veio ao mundo apenas para servir. Se hoje temos forças para seguir, é só porque um homem acreditou. De alguém que nunca desistiu, que teve a ambição de ser humilde e conseguiu, um manso vencedor que derrotou as ilusões, um anjo protetor, um caçador de corações. Um homem acreditou
dia pode ser uma canção, e foi um instrumento a revelar um tempo de harmonia que virá. Um homem acreditou que o amor é o caminho e a solução. Se hoje aprendemos a lição, é só porque um homem acreditou. O que dizer de alguém que nunca desistiu, que teve a ambição de ser humilde e conseguiu? Um manso vencedor que derrotou as ilusões, um anjo protetor, um caçador de corações. Um homem acreditou, um homem acreditou, um homem acreditou.